Abra, por favor, a palavra de Deus na segunda carta à igreja de Coríntios. Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. Segunda de Coríntios, capítulo de número 6. Segunda de Coríntios 6. Diz assim a Bíblia, capítulo 6, versículo 14 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Todos, você que vai me assistir no Facebook, você pode entrar em contato comigo, no 3016-3510, no 98602-2369, você pode pedir essa cópia, você que está pela rádio, você pode pedir grátis, passa seu endereço, seu nome completo, bairro, CEP, tudo direitinho, e nós vamos enviar para sua casa grátis, sem nenhuma despesa de correio, nenhuma. Vamos aí, 2 de Coríntios 6, 14 ao 18, diz assim, achou? Estamos falando sobre as duas santificações. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? E que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e o dos ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei, andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos recebereis, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu tenho para mim, Senhor, glórias a Deus por esta visão, Senhor. Eu tenho para mim, Senhor, que as aflições do tempo de hoje não se compara com a glória que há de nos ser reveladas em Deus, em Cristo. A Tua palavra, as Tuas verdades, os Teus segredos, os Teus desígnios, os Teus decretos, as Tuas leis espirituais que estão sendo colocadas na nossa mente. Por isso, vamos triunfar, por isso vamos brilhar, por isso vamos ter uma vida de novidade de vida, de intimidade com Deus, de aperfeiçoamento, de mudança de caráter, de condição. Meu Deus, nós somos proibidos de estarmos associados com ímpios, somos proibidos de andarmos com o maligno, somos proibidos de termos a ligação com ídolos, estamos proibidos por Deus de nos submetermos a um jugo desigual, envolvimento de sociedade, de casamento, de namoro com ímpios. Meu Deus, eu oro, Deus, a Ti,
para que a santificação nas ações, nas atitudes, venham ser algo forte na nossa vida, seja o nosso maior princípio moral. Eu oro em nome de Jesus, e os filhos da ressurreição digam todos amém, amém e amém. Vamos dar todos um aplauso ao nosso Senhor. Glória a Deus. Obrigado, meu cooperador fiel da parte de Jesus Cristo. Você leu comigo: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Você vê como a palavra santificação vem da palavra agiasmos, do grego, que quer dizer um povo separado, consagrado, purificado, puro, separado para Deus. E ele diz aqui, o apóstolo Paulo, ele confirma isto, ele diz: vocês não podem ser, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Às vezes as pessoas ficam arrumando o relacionamento fora do convívio de Deus. A gente vai buscar marido, vai buscar esposa, e ele diz: olha, isso é um julgo desigual. Às vezes vai buscar relacionamento com gente que acredita no legalismo, que acredita em coisas ruins. Então isto é um julgo desigual, porque nós somos pessoas separadas. Essa santificação que Paulo fala aos Hebreus 12, 14, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é ver o Senhor no paraíso, é ver o Senhor agir nos dias de hoje. Irmãos, que será da igreja se Deus não agir na igreja? Você sabe por que muitas pessoas não têm compromisso, pastor, com uma vida de santificação? Eu aponto as pessoas que não têm compromisso com santificação na sua vida diária. São as pessoas que estão pelo governo. Toda pessoa crente que espera pelo governo são pessoas que não estão vendo Deus agir e estão esperando o governo melhorar para que a vida dela melhore. A tua vida e a minha vida é independente de qualquer governo que governe esse país. Irmãos, você não pode deixar de crer nisto. A minha vida, diga assim, a minha vida, ela é totalmente independente de qualquer governo desse país. Quando alguém assume um governo no nosso país, nós como cristãos não devemos nos opor, devemos orar por ele. Nós não dependemos dele, nós dependemos do agir de Deus na nossa vida. Então quando Paulo dá essa lista, com o incrédulo, ele diz: que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Você é uma mulher justa, aí você vai e arruma um homem vampiro, sem compromisso com Deus, que gosta de roubar água, gosta de roubar luz, gosta de roubar a internet, aí a pessoa casa com uma pessoa dessa. Essa sociedade da luz com as trevas vai dar ruim. Quando eu faço isso, busco um sócio incrédulo. Quantos crentes perderam dinheiro porque se associaram com gente incrédula? Talvez você esteja aqui, ou me ouvindo pela internet ou pela rádio, que se envolveu com alguém numa sociedade, ou emprestou até o teu cartão de crédito a um amigo, porque alguém indicou, porque alguém falou e tal, um incrédulo. Então, por isso, e isto tudo, amado, nos impede do Deus Santo agir nas nossas vidas. Você imagine, acabamos de terminar o culto e nós saímos daqui e íamos lá para Beija-Flor, no ensaio da Beija-Flor, e sambar até de manhã. O que tem lá?
Deus não está lá. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com a nossa vida. Um dia eu fui numa igreja que diz que prega a graça, que o pastor falou assim: você vai sair do culto agora, o culto era 10 horas, acabava meio-dia, você vai para o barzinho tomar uma cerveja com a sua esposa, tomar uns vinhos, umas batidas, depois vai para a boate, vai sambar até amanhã de manhã. Eu falei: aqui eu não piso nunca mais. Isto não é uma igreja, isso é uma sinagoga de Satanás. Então, aí Paulo diz: que comunhão, eu estou no versículo 14, que comunhão da luz com as trevas. Tem comunhão luz com trevas, irmão? Quando está tudo escuro, se acender uma só lâmpada, acabou a luz, acabou as trevas. As trevas é tão fraca diante da luz, basta você acender um palito de fósforo, as trevas já se dissipam. Olha o poder que está na tua vida como luz. Se você chegar e você não dissipar o que está acontecendo ali, você tem que ter cuidado, porque você não está na luz. Jesus falou: cuidado que a luz que há em ti não seja trevas. Então, quando ele diz 15, que harmonia entre Cristo e o maligno, que união do crente com o incrédulo, que ligação entre o santuário de Deus e o santuário dos ídolos. Você é santuário de Deus, eu sou santuário de Deus. Santuário de Deus não é essas paredes que as pessoas pregam aí, oh, vamos lá no santuário. Irmão, santuário de Deus somos nós. Por isso que esse santuário de Deus está passando por um processo de santificação. Nós temos uma santificação que foi automática quando recebemos a palavra, o Espírito de Cristo entrou em nós, nós recebemos a santificação para voltar para o paraíso. Essa é dada por Deus. Diga assim: essa é dada por Deus. Você quer ver as duas santificações? 1 de Coríntios 6. Vai para o livro, para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas no capítulo 6. 1 de Coríntios agora. 1 de Coríntios 6. Você leu 2 de Coríntios, agora você vai ler 1 de Coríntios 6. Capítulo 6. Versículo 7. Olha o que diz: só existe entre vós demandas, já é completa a derrota para vós outros. O que é demanda? Briga. Se uma casa que entra em confusão, essa casa vai falir, vai fracassar. Se um reino estiver dividido, ele fracassa. Por que não sofreis antes de justiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis dano isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Você sabe o que é herdar o reino de Deus? Não é ir para o paraíso. Reino de Deus não é o paraíso. Porque muitas pessoas subentendem que quando fala não herdará o reino de Deus, estão pensando que Deus está falando de céu. Não sei se você lembra da passagem que estava Jesus na cruz, um ladrão à direita, o outro à esquerda, e Jesus falou para um dos dois ladrões: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi isso? Foi isso? Hã? Você está falando besteira. Não foi isso. Ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não falou hoje mesmo estarás comigo no reino. Ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso que Paulo falou: conheço um homem há 14 anos que foi arrebatado, e foi arrebatado ao paraíso e viu coisas. Então não está falando de reino, está falando de reino de Deus é aqui. Você está no reino de Deus. Por que nós estamos no reino de Deus? Vou lhe explicar. Jesus falou: se tiver 2 ou 3 reunidas no nome dele, tem querubins, tem serafins, tem um exército poderoso aqui. Amém? Então, está aqui.
carne consegue ver com o homem interior. Ou não sabeis que os injustos não herdarão nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Não está falando de paraíso. Está falando de ver, herdar quer dizer, ver Deus agir aqui. Todas as pessoas que estão envolvidas com injustiça, com impureza, um crente envolvido com idolatria, com adultério, com infeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, eles herdarão o reino de Deus. Herdar o reino é não ver o Senhor operar maravilhas na vida. Todos os dias eu percebo a presença de Deus na minha vida, irmão. Todos os dias eu percebo como Deus está presente na minha vida e eu estou herdando. O que é? Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Então é seu também. Mas se você estiver agindo dessa maneira aqui, é seu, mas você não desfruta. Está ali, você está olhando, você não, aquilo não chega até você e nem você consegue chegar. Você sabe que está ali, tudo está pertinho de você, mas há coisas que eu estou fazendo que está me impedindo de eu tomar posse daquela coisa ali. Não está falando de ir para o céu, para paraíso, voltar para o paraíso. Está falando de ter uma vida aqui guardada, uma vida protegida, uma vida abençoada, uma vida sarada, uma vida de paz, mesmo no mundo atribulado. Jesus falou: tendes paz em mim. Diga amém por isso, irmão. Então, quando ele diz, não herdarão o reino de Deus, tais, olha aqui, versículo 11: tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o Espírito do nosso Deus entrou no teu Espírito, no meu Espírito, e fez uma chamada que ele diz santificação. Digo, o meu Espírito está pronto. O paraíso é o meu destino. Eu não vou dar uma paradinha no purgatório, para depois minha mulher ter que ficar dinheiro lá na igreja lá católica, para me poder tirar do purgatório. Não vou dar uma parada no purgatório. Porque aquele homem que estava lá, morreu do lado de Cristo lá, que estava na cruz, aquele homem não parou no purgatório. Aquele homem era um ladrão. Aquele homem era um malfeitor. A Bíblia diz que ele saiu dali, daquela cruz, e foi direto para o paraíso, porque Jesus falou: hoje, você vai morrer hoje, então hoje o teu espírito vai estar comigo lá no paraíso, porque eu vou voltar para lá, e você vai estar comigo lá hoje. Viu? Então, essa salvação no espírito, ela é automática. Deus te salvou, você está salvo. Diga assim: Deus me salvou. Mas existe uma salvação, uma santificação que depende de nós. Diga, depende de mim. Nós lemos isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Em diante. Finalmente, irmãos, nos vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebeste, quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus efetivamente estáis fazendo. Continues progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a vontade de Deus é que eu desenvolva a minha vida em santidade. A vontade de Deus não é que eu saiba que eu sou salvo e vou abusar porque eu sou salvo.
Toda pessoa que diz que é salva e não entra num processo de mudança de comportamento, essa pessoa nunca recebeu o Espírito de Cristo. Nunca. Toda pessoa que está numa comunidade, numa congregação, e diz que é salva, e ela não faz nada para deixar a mentira, não faz nada para deixar a fofoca, não faz nada para deixar a cachaça, a maconha, a droga, essa pessoa nunca foi salva. Então, quando você recebe a Cristo, você recebe uma missão. Qual é a minha missão? A minha missão é que eu entro num processo de mudança de comportamento, mudança de caráter. Paulo falou assim: quem mentia não pode mais mentir. Quem roubava não pode mais roubar. Quem adulterava não pode, irmão. Não pode, nós temos que lutar contra isto. Porque algumas igrejas que dizem que pregam, eu sei que não pregam nada disso, dizem que a carne para nada aproveita, Deus não está vendo nada, e eles estão assim, só empapuçando, só adulterando, e troca de mulher, e cansei dessa, não quero essa, casa com outra, e separa, e casa com outra, e vai, esse mesmo que morreu aí, que dizia que era Deus, eu acho que casou 2 ou 3 vezes. Não quero mais você, quero outra. Então cadê o processo? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo lascívia, como os gentis que não conhecem a Deus. Então quem vive na carne, só vive na carne porque se não conhecer a Deus. Você conhece a Deus, você está sendo trabalhado, a tua mente está sendo trabalhada. Você tem que ceder o Espírito. Deixa o Espírito trabalhar a tua vida. Olha o que Paulo diz aqui aos Filipenses. Venha comigo, por favor. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 6 minutos, vamos terminar, tá? 6 a 7 minutos. Filipenses 3, 12. Olha aqui as duas santificações aqui. O 12, Paulo fala de uma santificação, e no 15 ele fala da outra santificação. Versículo 12. Não que eu o tenha já recebido. Ele está falando da carne. Ou tenha já obtido a perfeição. Está entendendo? Não que eu já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Quem é que já recebeu e já obteve a perfeição na carne? Quem já teve? Quem aqui? Ninguém. Mas Paulo falou: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora o versículo 15 ele fala da outra santificação. Todos pois que somos perfeitos. Viu? No mesmo texto ele fala da santificação. Eu ainda não obtive essa santificação, carne. Aí no 15 ele diz: todos pois que somos perfeitos, ele diz espírito. Porque essa perfeição do espírito é dada automaticamente quando tu recebes a palavra. Você ouviu a palavra, ouviu o evangelho está sendo pregado na rádio, o evangelho está sendo pregado pela internet, o evangelho está sendo pregado aqui, aí você ouve a palavra, aí você se alegra com a palavra, aí quando você se alegra, você recebe a palavra, e quando você recebe a palavra, você recebe o Espírito Santo, e você é batizado, é selado, e nesse batismo você recebe a santificação. Você está pronto para voltar para Deus. Não existe nada que te impeça de te levar para purgatório, para te levar para uma salinha escura, para bater nas tuas costas. Não existe isso. É tudo mentira da igreja católica. Tudo mentira. Tudo para ganhar dinheiro, para construir a Basílica de São Pedro. Eles fizeram isso. Mentira o povo. Até o dia de hoje eles mentem ao povo. Bota aí a moeda aqui para salvar a alma que está no purgatório. Irmãos, todas as almas que estão salvas já foram salvas por Jesus Cristo. E ponto. Não tem um lugar de purgar o pecado.
Jesus purgou os nossos pecados na cruz do Calvário. Não tem lugar que faça isso. Jesus, foi na cruz que ele fez isso. Diga, foi na cruz que ele fez isso. Então aqui você viu as duas santificações. Diga assim, as duas santificações. Não, nós vivemos essas santificações na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui a igreja, aos Hebreus, vamos lá para o texto 12, 14, ele disse assim: seguir a paz com todos, está vendo? Seguir, acompanhar de perto, colar, seguir a paz com todos e seguir mais o que? A santificação. Diga assim, a santificação. Santificação não é para ir para o paraíso. Escute, irmão, essa santificação não te dá direito ao paraíso. Essa santificação te dá direito a você ver o reino de Deus aqui na terra, ver a glória de Deus, ver a manifestação de Deus, ver o poder de Deus na sua vida, ver os livramentos, ver as curas, ver os milagres, ver os socorros, ver chegando os recursos. Quando você precisa, o recurso chega, você fala: meu Deus, de onde veio? De Deus. Você entende porque isso acontece na nossa vida? Porque você está seguindo uma santificação. A nossa carne tem vontade de continuar a mentir. Eu até falei ontem no grupo ali dos irmãos, falei, quando eu estava na minha natureza humana, vivia nela, eu gostava muito de xingar palavrão. Você sabe, uma pessoa que xinga muito palavrão, quando ela se converte, às vezes ela continua dando uns rabiscos por aí. Quem sabe disso? Isso é uma luta. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que tirar os palavrões. Se eu deixasse vazio, os palavrões voltavam. Então eu coloquei no lugar dos palavrões, eu coloquei a palavra de Deus para me repetir. Então isto é seguir a santificação. Porque se eu quero ver Deus, eu quero ver a proteção de Deus, eu quero ver as manifestações, eu quero ver as portas se abrir, eu quero ver os milagres acontecer, eu quero ver as respostas de Deus. E as pessoas que não vivem uma vida de santificação, elas ficam esperando no Estado. Oh, mas o governo vai ajeitar tudo. Então, a pessoa não quer se esforçar, porque Deus quer te abençoar. Deus quer fazer com que a sua vida seja totalmente diferente. Deus quer proteger você. Deus quer ser o teu provedor. Diga, meu provedor. Então, quando ele diz, ninguém verá, não vai ver. Ah, não é na vida eterna. Não é é é aqui. Sabe? Aí, tem gente, olha, você sabe que tem crente preso em situações há 30, 40, 50 anos. Você acha que Deus precisa de 50 anos para tirar alguém de uma situação? Quem acredita que Deus precisa de 50 anos? Deus não gostaria de dar alguma coisa especial para nós? Claro que gostaria, mas o que a gente às vezes faz? Nós devíamos andar em santificação, nós nos metemos com jugo desigual. Nós entramos num bolinho lá que está falando umas besteiras e começamos a chegar e começamos a gostar e começamos a acordar aquele Pedro Inácio, biriteiro, falador de palavrão, aquele Cláudio que gostava de falar aquelas coisas horrorosas, aquela Maria, Você sabe quem você era. Então, quando a gente se envolve, por isso que Paulo falou, cuidado com o envolvimento, porque você é um povo santificado, quer dizer, você é um povo separado. Os teus relacionamentos têm que ser escolhidos, tuas amizades têm que ser escolhidas. Você não pode, toda pessoa que chega perto de você, você joga para dentro da sua casa. Não! Não faça isso, irmão, não faça isso. Não façamos mais esse pecado, não cometamos mais esse erro nas nossas vidas. Terminamos com Efésios 2,19. Isto é maravilhoso. Efésios 2,19 diz assim. Está chovendo? Muito. Efésios 2,19 diz assim. Assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família
de Deus. Então agora nós não somos mais estrangeiros, nós somos concidadãos dos santos, e agora nós pertencemos a uma família. Qual família, pastor? Família? Quer dizer o quê? Todos nós que pertencemos a essa família de Deus, somos todos em Cristo, nós somos irmãos em Cristo. Diga, eu pertenço à família de Deus. Prazer, minha irmã, prazer, meu irmão, prazer, minha irmã, prazer, minha irmã, prazer, meu irmão. Somos da família de Deus? É da família de Deus? Então somos da mesma família. Assim seja, assim disse o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.